Dando continuação no relato número 13, o meu marido até brincou comigo ontem, que ele falou, tá parecendo o diário de bordo, mas enfim, por que de certa forma eu precisei frequentar, né, um centro de Umbanda por 1 ano mais ou menos, não só para eu ter essa ajuda, né, de conseguir me reerguer num tempo mais curto. Eu precisei receber algumas orientações e eu também, as entidades de certa forma precisaram ser apresentadas para mim, porque eu nem fazia ideia da existência deles. Muitos anos atrás, um amigo meu uma vez comentou, me apresentou a Pombagira. Foi a primeira vez que eu escutei, né, que eu soube sobre esse assunto e na época foi... ele comentou comigo, né, que eu tava sendo cobrada, né, por uma pombagira, que ela queria me usar, então... Mas eu não tinha conhecimento, eu não tinha nem noção do que se tratava. E foi bem na época que eu estava passando bastante dificuldade física, né? Porque eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. Eu rodei vários hospitais e ninguém encontrava absolutamente nada. Fiz vários tipos de exame. Então chega até a ser engraçado, mas uma vez eu fui numa clínica de otorrinolaringologista e ele, literalmente, ele me deu uma injeção na testa, né? Então falam, né, que de graça eu levo até injeção na testa, mas no caso eu ainda tive que pagar essa injeção e não mudou nada, não aconteceu nada e minhas dores continuaram, eu passava muito, muito mal mesmo. Então foi bem nessa época que esse amigo me orientou o que poderia estar acontecendo, né? Ele me deu uma orientada, o que eu poderia fazer para dar uma amenizada, e eu segui os conselhos dele, realmente eu consegui melhorar. Então, por que as pessoas têm tanto preconceito, né, com as entidades da Umbanda? Eu não sei, eu não entendo sobre esse tipo de preconceito, porque eu trabalhei com Exus, Pombagira, Erês, Caboclo, e eu até... O Exu que estava comigo, ele ficava nas minhas costas, me amparando, me guiando, me orientando, e ele se mostrou na minha tela mental. Então eu até falo para minha filha que se eu tivesse o dom de desenhar, eu ia conseguir fazer um desenho dele. Não tem nada de assustador, não tem nada de diabólico, então eu realmente não sei o porquê que as pessoas veem os Exu como algo do demônio, algo negativo. Eu realmente não entendo. Ele tem uma energia muito forte, uma entidade que realmente você se sente segura. Ele é um verdadeiro guardião, né? E você não tem medo, você simplesmente tem muita certeza, né, naquilo que você realmente está fazendo. É uma entidade da justiça, né? Ele é um ser da justiça, então de certa forma tem muito a ver comigo, porque eu também sou um espírito da justiça, né? Eu tenho isso muito forte dentro de mim. As Pombagira também, não sei por que as pessoas veem elas como entidades negativas, porque são muito femininas, amorosas, e eu descreveria dessa forma, né? Os Erês, meio fato, né? Crianças, alegria,
naturalidade, tudo inocente, modo de dizer, né? Como uma verdadeira criança mesmo, muito, muito alegre. Uma alegria assim que dá vontade de você realmente sair comemorando, mesmo porque você não sabe nem o que, mas é esse tipo de sentimento que eu tive, né? Esse tipo de energia, de comemoração, de festa, de alegria. Os caboclos, a linhagem da mata, né? Eu tenho bastante esse lado comigo também, que é a natureza. A cabocla Jurema, uma energia muito forte, guerreira, da justiça também. Os caboclos, não precisa também falar, uma energia bem de guerreiro, de justiça. E foi assim que eu consegui, né, identificar a energia de cada um. Então, por isso que a gente aborda bastante o assunto energia, né? Porque mesmo que você não consegue enxergar, você não vê, mas você sente aquela energia, então você já consegue reconhecer. Então, toda vez que encosta, você já reconhece aquela energia e você já sabe, né, quem está te acompanhando, quem está perto de você. E dessa mesma forma que eu senti a energia de São Miguel Arcanjo, do Mestre Sananda. E realmente eu acho que os humanos precisam começar a pensar mais e não ficar só acreditando em tudo que colocam, né, imagens que colocam na internet, que eu nem sei de onde que saem essas imagens diabólicas, porque a minha experiência pessoal não foi dessa forma, né, e como eu já tinha falado, eu não tenho conhecimento nenhum sobre a Umbanda. Eu até tentei dar uma estudada, mas acabei desistindo porque para mim ficou surgiram muitas dúvidas e eu simplesmente eu abandonei, né? Eu não segui adiante, então eu não tenho conhecimento nenhum. Realmente eu só consigo identificar as entidades pela energia, né, que se mostraram. Então cada um se identificou, porque para mim são só nomes, são só para você ter uma orientação, né, você mais ou menos saber aquele tipo de energia, quem é, de que falange é, e é isso. Eu acho que a gente precisa começar a tirar esse preconceito e começar a expandir mais a mente. E foi isso, essa foi a minha experiência com as entidades da Umbanda, né? E eu também não poderia deixar, né, esquecido nossos queridos pretos velhos, que de certa forma ele é bem mais aceito, né, na visão das pessoas. São sábios, calmos, tranquilos, os verdadeiros terapeutas. Então, comigo foi exatamente assim, né? Passa aquela tranquilidade, aquela calmaria, aquela sabedoria de uma pessoa realmente mais idosa, mais vivida, mais sábia. E foi isso.